Olá, olá a todos, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma live da série Lideranças em Foco. Ficamos um tempo sem nenhuma edição dessa série, até por conta da minha agenda, da agenda dos líderes também, mas estamos voltando agora. Então, boa noite mais uma vez. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos iniciar daqui a pouco, voltando à nossa série das lives Lideranças em Foco, e hoje com a convidada muito especial, a Raquel Ximenes, que já está presente aqui com a gente. Então, quem tiver interesse nesse tema sobre liderança, desenvolvimento da liderança, pode compartilhar, aproveita para enviar para os seus amigos aí no aviãozinho do Instagram, e que a gente vai falar um pouco sobre a história da Raquel com relação ao seu desenvolvimento da liderança. Essa série de lives Lideranças em Focos, que está no meu Instagram, também está no meu canal no YouTube, tem uma intenção de compartilhar com as pessoas os desafios da liderança, a humanidade do líder, todas aquelas dificuldades que quem assume um papel de liderar pessoas, de liderar a equipe, enfrenta hoje em dia na sua formação, como superou os desafios. E aí, mais do que falar sobre teorias da liderança, por que não falar diretamente com as pessoas envolvidas diretamente, que são os líderes, homens e mulheres de diversas regiões do país, de diversas empresas diferentes, para contribuir aqui com a gente um pouco da sua história, da sua experiência. As 8 primeiras edições já estão lá no nosso canal no YouTube, aqui no Instagram também. Ficamos um tempo sem fazer edição e agora estamos voltando, mais por conta da minha agenda, da agenda dos gestores também. Então, já vou chamar aqui a nossa convidada, a Raquel, para fazer parte da nossa live, enviando o convite. A Raquel já está aqui presente, e também vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas, ou para mim ou para a Raquel, e fazer comentários durante a nossa live, que eu vou estar acompanhando aqui. Olá, Raquel! Boa noite! Oi, Wendel, boa noite. Tudo bem? Vocês me ouvem bem? Tudo ótimo. Vocês me ouvem bem? Eu estou ouvindo bem. Só o seu vídeo que não está com a qualidade excelente, mas dá para ver. Sim, eu acho que a iluminação aqui onde eu estou. Mas tudo bem, dá para a gente acompanhar. Então, Raquel, seja bem-vinda à nossa série de lives Lideranças em Foco, que o objetivo aqui é mais do que falar sobre liderança, mas também falar da tua experiência, do teu ponto de vista, dos teus desafios, do que você passou para se desenvolver, assim como a gente tem feito com todos os outros líderes, um reconhecimento um pouco da tua história profissional, da tua vida, e principalmente os aprendizados que você colheu e que vem colhendo nesses anos que você está aí à frente desse desafio que é liderar pessoas. Então, seja bem-vinda. Obrigada, Wendel. Obrigada pelo convite. Eu me senti muito lisonjeada. A primeira impressão foi, gente, mas o que eu vou falar, né? O Wendel está lá entrevistando uma turma da pesada aí, Ricardo Sá, da Nusa. Tá bom, vou aceitar o desafio e vou lá bater um papo com o pessoal. Mas agradeço aí o seu convite, né, a oportunidade de estar falando sobre um tema tão importante, né, no nosso dia a dia, né?
Sim, 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 com certeza. E todo mundo tem para contribuir, porque todo mundo tem uma história, e cada pessoa passou pela sua história de acordo com o perfil, de acordo com as oportunidades que teve, de acordo com os aprendizados que foram gerados. Então, a maior diversidade possível de pessoas que a gente traz aqui para essa série de lives é importante porque multiplica mais ainda a informação, o conhecimento, os tipos de experiência diferente, né? Então, como cada ser humano é único, cada experiência que um líder teve também é única, né? E ajuda a gente, né? Discutir esse tema, expandir esse tema cada vez mais, né? Maravilha. Então, Raquel, eu fico feliz por você ter aberto um espaço também, né, na sua agenda e ter aceito. E para a gente começar a falar um pouco sobre o tema da liderança e um pouco da tua história, primeiro eu queria saber tua opinião com relação a uma pergunta, né? Você acredita que todo mundo tem capacidade de ser líder? Eu acredito que sim. Acredito que algumas pessoas já nascem com uma certa habilidade. A gente vê, às vezes, crianças, né, já sendo ali aquela que puxa a brincadeira, que reúne os coleguinhas e que já tem um dom natural, né? Mas eu acredito que a liderança também pode ser aprendida, né? E o fato da pessoa já ter o dom para liderar não quer dizer que ela será um líder que vai exercer uma boa liderança. Se você pesquisar os maiores líderes da história, certamente o Hitler vai estar entre os 5 ou 10 primeiros, né? Que foi um grande líder, mas exerceu a liderança de uma péssima forma, né? Então, assim, embora as pessoas tenham essa capacidade, né, eu acho também que ela pode ser aprendida, pode ser aprimorada e melhor direcionada, né, quando você desenvolve a capacidade de liderar. E você era uma dessas crianças que puxava as brincadeiras, que liderava ou não? Sabe que eu não me lembro? Eu não tenho certeza. Eu sei que eu sempre estava no agito, né? Participei como líder de turma, assim, já no segundo grau, né? Então, participei do movimento de empresa júnior na universidade, então eu gostava desse movimento, né? Sempre gostei desse movimento, na realidade, né? Legal, legal. Eu também participei da empresa júnior Que ótimo. Sim, empresa júnior de administração, quando fiz administração na UFRN, em Natal. Eu acredito que os alunos que participam de uma empresa, de um movimento empresa júnior já são diferenciados, né, pelo esse interesse e o quanto que nos enriquece de aprendizado, né, a experiência da empresa júnior, enquanto a gente ainda está na faculdade, né. Para mim foi fantástico. Eu apareci que eu aprendi mais nas consultorias que a gente fazia de empresas de administração, que era lidar com microempresas na época, do que na própria sala de aula, às vezes. É muito bom. Sim. Não, realmente é uma experiência fantástica, né? Eu acho que a empresa júnior, eu também vim da faculdade de administração, mas sei que tem várias outras faculdades que têm, né, empresas juniores. E eu assim, recomendaria a qualquer pessoa que tivesse a oportunidade de iniciar, né, se estiver na faculdade, puder iniciar com uma participação na empresa júnior, eu acho que é fantástico. Realmente. Para mim fez muita diferença e a empresa júnior de administração, pelo menos na UFRN, era propulsora de incentivar para ajudar a criar empresas júnior dos outros cursos, né? E muitos foram criados. Então, isso daí foi muito bom também. Mas aí você falando de criança, né, que você não lembra muito bem, mas você deve lembrar dos sonhos, né? Então, quando criança, você sonhava, poxa, um dia eu vou ser gerente de gestão de contratos. Era isso que você sonhava quando criança? Jamais! Jamais! Quando eu era criança, eu achava que eu ia ser médica.
Até que eu vi Olha! alguém com corte e eu quase morri quando eu vi o sangue. Eu falei, não, definitivamente eu nunca vou ser médica na minha vida, né? E assim, a minha vida inteira eu gostei de lidar com pessoas, acabei trabalhando também com aprendizagem, fui professora de cursos de idiomas, depois ingressei como professora em universidade na minha cidade também, né? Então, eu gostava muito desse movimento, né? Mas, assim, nunca passou pela minha cabeça, mesmo quando eu fiz o concurso para a empresa que eu estou hoje, né? Assim, não entrei pensando, fiz administração, vou administrar essa empresa. Não passava isso pela minha cabeça, né? Mas foram coisas naturalmente se desenvolvendo, né, ao longo da carreira. Uhum. Mas não pensava nisso. Pois é, pois é. Então, assim, antes dos desafios da liderança, pelo que eu estou vendo, você passou por outros grandes desafios que foi de professora, né? Porque, assim como não é fácil ser líder, lidar com pessoas, muito menos é fácil ser professora, né? Ah, sem dúvida, é uma grande responsabilidade, né? Além de você estar ali lidando com diversas pessoas, no curso de idiomas eu dava aula para crianças até adultos, e depois quando eu comecei a dar aula na faculdade, o público era diferente também, né? E você tem uma responsabilidade muito grande ali, né? Assim, você está ali para realmente as pessoas que estão ali estão buscando um conhecimento e você é o agente, né, dessa transformação, é você que leva essa informação, né, das pessoas. E que associação, Raquel, que analogia você faz dos aprendizados ou dos desafios de professora com liderança? Será que tem algum? Eu imagino que sim, né? Quando a gente está liderando um grupo, né? Eu acho que o papel do líder é também buscar desenvolver as pessoas, ou pelo menos incentivar o desenvolvimento das pessoas, né? Isso pode ser feito de muitas maneiras, né? Seja você Uhum. buscando oferecer treinamentos, né? Através da própria empresa, indicando os treinamentos que realmente podem ajudar a desenvolver determinadas qualidades, né? Ou determinadas capacidades naquela, naquela equipe, né? Naqueles indivíduos ali. Então, assim, assim como você incentivar a pessoa a assumir novos desafios, né? E também orientar, assim, dar o caminho, né? Que não é simples, mas você buscar dar o caminho, assim como o professor faz na sala de aula, né? Você consegue ajudar a desenvolver até certo ponto, mas dali para frente é o aluno que busca esse desenvolvimento, né? Então, acho que, de certa forma, existe, sim, uma relação. Sim, sim, sim. O teu áudio cortou um pouquinho agora, mas pelo menos para mim deu para entender. Quem está nos acompanhando aí, o pessoal fica à vontade para comentar se o vídeo tá bom, se o áudio tá bom, tanto o meu como o de Raquel. Aproveitem também, quem quiser fazer pergunta. A gente está aqui com a Raquel Ximenes, que é gerente de gestão de contratos, mais de 6 anos de experiência como líder, e a gente dando continuidade aqui na nossa série de lives Lideranças em Foco, né? Raquel, uma outra pergunta como você mesmo disse, né? Quando você entrou na sua vida profissional, na empresa que você atua hoje, você nunca pensou ser gerente de gestão de contratos, né? Ou talvez liderança, né? E existe, o que a gente fala muito, é que existe uma diferença entre ser chefe e ser líder, né? E também entre ser gestor e ser líder. Porque muitas vezes você pode ser gestor de um processo, gestor de um projeto, gestor de uma atividade, mas a liderança implica necessariamente esse contato direto com pessoas, e o que você acabou de falar. Lidar com pessoas, lidar com o ser humano, com as questões humanas, com as emoções, lidar com conflitos, lidar com motivação, com feedback, com desenvolvimento do ser humano, da equipe, para poder chegar num objetivo em comum, seja o objetivo da equipe ou da empresa.
Para você, quando é que foi a virada de chave que você se percebeu como líder? Eu disse, caramba, agora eu vou deixar de fazer aquilo que eu aprendi na faculdade, na formação, talvez, e agora eu vou lidar com o ser humano. Quando foi essa virada de chave? Quer dizer, se é que teve, né, um momento único ou se foi um processo, como é que foi isso para você? Assim, eu não sei te precisar, assim, e nem sei dizer, para te dizer a verdade, eu nem sei se já houve essa virada completa, assim, né? Eu, eu, Será? eu, acho eu acho que eu me sinto muitas vezes júnior no processo de liderança, né? Acho que tem muito a aprender, de fato, assim, né? Mas foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente, né? Eu sempre trabalhei buscando fazer o meu melhor naquela atividade e tive a sorte de receber oportunidades. Eu sei que muitas pessoas, né, têm capacidades, né, têm super capacidade e às vezes não tem aquela oportunidade. Eu dei a sorte de ter essa primeira oportunidade. Eu acho que é a partir da primeira oportunidade que você começa a ter visibilidade, né? E a partir daí os convites foram acontecendo naturalmente, né? Então, assim, mas de fato lidar com pessoas é uma coisa complexa, né? Nós mesmos temos a nossa própria complexidade, né? Que já é difícil lidar, né? Com Você às certeza. vezes às vezes você ter que lidar com insegurança, com medo, às vezes com vaidade, e às vezes você lida do outro lado com as mesmas questões, né? E com isso, muitas vezes surgem conflitos, né? Às vezes conflitos de interesses, enfim, lidar com o ser humano é complexo, mas eu sempre tive uma afeição muito grande pelas pessoas. Eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de me envolver com as pessoas. Normalmente, sim, naturalmente, as gerências por onde eu passei, eu busquei e acabei naturalmente desenvolvendo uma certa amizade com aquelas pessoas, né? Para mim, assim, eu não consigo estar liderando um time e não conhecer de fato aquelas pessoas. Não é somente um recurso, né? Você buscar conhecer e entender as questões daquela pessoa e, na medida do possível, tentar encaixar, né, a necessidade daquela pessoa com a sua necessidade enquanto líder que precisa também dar resultados na equipe, né? Então, é complexo, mas é muito gostoso. Então, segundo o Ricardo de Sá, que foi um dos meus entrevistados, você já tem os dois elementos básicos para ser uma grande líder, né? Gostar de pessoas e gostar de resolver problemas. Porque, pelo que o pouco que eu sei da sua atuação profissional, é basicamente resolver problemas. E não são problemas simples, né? Então, segundo o Ricardo de Sá, você já tem tudo para estar fazendo uma boa atuação. É gostar de pessoas e gostar de resolver problemas, né? Não, sem dúvida, né? A sensação de você conseguir resolver um problema complexo junto com a sua equipe, né? Com o seu time ali, todo mundo junto, comemorando, a gente conseguiu, a gente entregou, é espetacular. O interessante é fazer uma pequena analogia com um hobby que eu tenho, que eu descobri esse hobby depois que eu vim morar aqui no Rio de Janeiro, que é escalar montanha, né? Então eu faço escalada quase todo final de semana com os amigos, com os colegas, e eu vejo muita analogia, tanto como se eu estivesse fazendo um processo de auto-coaching, como de autoconhecimento e autodesenvolvimento, e também com a liderança. Porque você falou muito bem que ser líder de pessoas é lidar com toda a complexidade humana e antes disso, lidar com a nossa própria complexidade, né? Toda vez que eu saio para escalar, eu vou com medo. Eu saio com medo, eu chego lá com medo, chego na pedra com medo, começo a subir e pergunto assim, caramba, o que é que eu estou fazendo aqui? Não era para eu estar em casa, na cama, deitado, dormindo ainda essa hora, né?
Mas aí tem o trabalho em equipe, sabe? Tem um apoio, vamos lá, você consegue. Quando a gente chega lá no topo, a sensação de vitória, a sensação de conquista, a sensação de superação, de um trabalho em equipe, porque ninguém escala sozinho, né? Pelo menos não as pessoas que estão iniciantes, como é o meu caso, né? Sempre em um grupo, sempre em equipe. É essa sensação que você diz, poxa, a sensação de ter resolvido um problema, de ter superado um desafio, né? Porém, é com medo mesmo que a gente vai. E eu tenho aprendido muito isso na vida cada vez mais. Só tem coragem quem tem medo, né? Uma coisa não vive sem a outra porque a gente só reconhece os contrastes, né? Aqui, Raquel, tem Exato. alguns Hum? comentários. Você ia falar? Não, eu só concordei com você, concordo. Ah, beleza. A Rani, né, mandando uma mensagem para mim. Um grande beijo, Rani. Aqui tem deixa eu ver quem mais que falou aqui, inclusive de você também. Já tem o pessoal comentando aqui, tá? Ó, o Gurgel falando, Raquel Ximenes, exemplo de liderança. Olha aí. O Gongão, não. Guga Malheiros falando, ó, não foi sorte, foi competência mesmo. A Raquel é sinistra como líder. Valeu, Olha aí. Gugão. Ah, e outro comentário aqui do Elciete, eu não sei se é isso, Monteiro, o líder necessariamente tem postura de encantamento, enquanto o gestor precisa atuar com postura mais firme. Na verdade, é uma pergunta. Então, eu vou trazer essa pergunta, você pode comentar, depois eu posso comentar também, Raquel. É uma pergunta do Elciete. O líder necessariamente tem postura de encantamento, enquanto o gestor precisa atuar com uma postura mais firme? O que é que você acha? Existe essa diferença? Olha, eu não, não diria assim, tá, o líder e o gestor. Acho que o líder e o gestor devem andar em conjunto, né? É uma coisa só, aquilo ali está misturado. É claro que quando você é um líder que consegue motivar as pessoas e envolver as pessoas, né? E trazer esse encantamento que você cita aí, isso não quer dizer que aquele líder não vai te cobrar no momento em que ele achar que precisa, né? Até porque a gente trabalha para empresas que vivem de resultados, né? E a gente precisa dar esse resultado e muitas vezes você precisa cobrar também, né? E às vezes você precisa, sim, ter uma postura firme, seja porque você precisa atender uma demanda, seja porque às vezes você tem um conflito na equipe e você precisa, às vezes, adotar uma postura mais firme até para dissolver aquele conflito, né? Então, eu acho difícil separar, assim, né, chefe, o líder e o gestor. Na verdade, eles têm que andar em conjunto, né? O melhor é quando você consegue o equilíbrio, né, entre essas duas visões, assim, digamos. Uhum. Bom, eu não falaria diferente, porque para mim também, para quem fez a pergunta, né, só complementando o que a Raquel falou, que faz muito sentido para mim o que ela disse, eu acredito que o líder, em alguns momentos, ele precisa ser firme também. Né? Ele não. É o que a gente fala de hoje, liderança situacional. Hoje o líder tem que trabalhar muita flexibilidade, flexibilidade de pensamento, flexibilidade de comportamento, flexibilidade de atitude, para saber lidar com situações de contingência, às vezes, extremas, como a Raquel própria citou, e como a Raquel, tenho certeza que ela já passou várias vezes. Então, muitas vezes você tem que ser colaborativo, né, junto com a equipe. Muitas vezes você tem que ser democrático, aberto para ouvir a equipe. E muitas vezes você tem que ser direcionador, tem que ser assertivo, tem que ter uma postura mais firme. Né? Então, essa é a flexibilidade, que inclusive é o tema da minha dissertação de mestrado, flexibilidade cognitiva na liderança. Legal. Essa capacidade de perceber o ser humano diferente, perceber a necessidade diferente e se reconhecer como diferente em cada situação. Então, como a Raquel falou, muitas vezes eu posso ser muito acolhedor,
muito ouvinte, muito colaborativo, muito democrático, e em outros momentos eu posso ser mais firme, mais assertivo, a depender da necessidade, a depender até da urgência de que o líder tem que dar uma resposta, seja para resolver uma solução, seja para, como a Raquel mesmo falou, dissolver um conflito ali que está prejudicando um processo, uma atividade, ou a própria equipe. Então, eu penso dessa forma também. A Mari Souza falou aqui, Raquel é muito verdadeira, os liderados percebem isso. Olha só. Obrigada. Eu tento realmente, assim, ser... às vezes, já recebi feedback, assim, que eu sou pouco estratégica. Eu falei, às vezes eu gosto de ser mais sincera do que estratégica em determinadas situações, né? E de fato, assim, o que eu sou com eles é como eu me sinto em relação a eles. O Gurgel que você falou, Thales, trabalhou comigo, não sei se ele ainda está na live, trabalhou comigo e sim, de fato, a gente se afeiçoa àquelas pessoas ali, né? E eu acho que eles viram companheiros de batalha, né? Porque não é porque você está ali liderando, tentando ser carismático, que você não vai, na hora de ir para o front, chamar, preciso de você, se emenda aqui comigo e vamos vencer essa batalha, né? Então... Bom, aqui no Instagram está escrito com o nome Ateliê Irmãs Garcia. E aí falou o seguinte, problema é o que não falta para ela resolver. E manda muito bem. Ai, de fato, a gente brinca que de tédio a gente não morre. É verdade. Se na vida profissional, aquele que é bom profissional, que está sempre querendo crescer e desenvolver, nunca vai morrer de tédio, um líder menos ainda, né? Com certeza. A Márcia Bissani, Raquel é ótima com as pessoas. Obrigada. Márcia é uma queridíssima também, já foi minha colega aqui, gerente também junto, enfrentamos vários desafios aí, né, Márcia, com a liderança e é uma profissional fantástica também, aprendi bastante com ela. Muito legal. Chamando a outra do Ateliê Irmã Garcia, chamando Raquel Manhães. E o Guga Sim, Malheiro... Raquel é hoje... Raquel hoje é a minha supervisora. Está iniciando no processo de liderança. Ela e o Silva Júnior, que eu acho que estão aí também. Chamei os dois supervisores que nunca tinham sido líderes e eu falei, vamos juntos. Estão Ótimo. os dois aí. Ótimo. Muito legal. O Guga Malheiros concordou com a gente, justamente. Colaborativo, democrático e assertivo quando necessário. É isso aí, Gugão. Vamos lá. O Gugel falou aqui, estou aqui, sou seu fã. E o Silva falou também, estou aqui, chefe. Legal, gente. Vamos lá. Próxima pergunta. Eu tenho algumas perguntas aqui, Raquel, que eu estou fazendo nas lives. Claro que o bate-papo é muito informal. Então, de acordo com o que está vindo, né, da própria história do líder com o desenvolvimento da liderança. E assim, o que você está trazendo aqui um pouco da sua experiência, eu acredito que já está contribuindo muito com quem nos acompanha e pode ver a nossa live depois, vai ficar gravado no Instagram e no YouTube também. Bom, essa eu acho que é a pergunta mais difícil. Vamos ver se você consegue selecionar um momento da sua trajetória como líder, né? Qual foi o seu maior desafio como líder e como você superou? O que é que você fez? E o que aprendeu? Olha, vamos lá. Acho que é difícil elencar um. Claro que não precisa citar nomes, né? Mas o contexto, o que é que aconteceu? Tá. Bom, acho que desafios a gente vive sempre, né? Por exemplo, eu acabei de mudar de área,
tinha trabalhado quase 4 anos na área de viagens, migrei em janeiro para essa área de gestão de contratos. Na verdade, eu tinha trabalhado com gestão de contratos inicialmente na Petrobras, depois fui mudando de áreas, trabalhei com documentação, onde eu conheci a Márcia e eu fiz grandes amigos. Foi uma dificuldade grande, porque eu saí da minha zona de conforto totalmente, né? Trabalhava com contratos desde que eu entrei na companhia, e aí migrei para essa outra atividade, depois fui para viagens. Então foram momentos, de fato, de grandes desafios, assim como agora, né? Acho que é a primeira vez que eu gerencio uma grande equipe. A minha equipe hoje tem quase 50 pessoas, exercemos atividades distintas, né, dentro da própria gerência a gente tem atividades distintas, algumas delas assim, não estão fora da minha zona de conforto, então estou tendo que aprender agora, então é um baita desafio, mas eu considero que o meu maior desafio enquanto líder foi bem durante a pandemia. Eu acho que a pandemia foi um momento assim, ímpar, né? Eu acho que o fato de eu ter esse envolvimento mais próximo com as pessoas, durante a pandemia também me trouxe uma carga adicional, né? De você estar ali preocupado com as pessoas, sabendo que as pessoas às vezes estavam vivendo situações complicadas na família, de perdas, pessoas adoecendo psicologicamente porque estavam em isolamento, né? E não tinham com quem compartilhar aquelas ansiedades, né? Então, eu, por exemplo, fiquei 14 dias no Rio e parti para a casa da minha mãe, onde estavam as minhas irmãs e tal, onde é uma casa com quintal, então eu me senti um pouco mais livre, mas aqueles 15 dias que eu fiquei presa no apartamento, para mim, foram difíceis demais. E a própria mudança do home office, né? Embora a companhia já viesse ali ainda de modo tímido, iniciando o teletrabalho, a gente não teve muito tempo de preparo, né? Foi assim, e de repente a gente estava em casa trabalhando. No início, né, a gente tentava cumprir ali as horas e tal, e aí no final, assim, em determinado ponto a gente já nem abria a câmera mais e, tipo, já vai até sem escovar dente, já começa na reunião e tal. Então, assim, a gente meio que juntou, né? Eu acho que a gente começou a dormir no trabalho, né? Porque se antes eu tinha um momento matinal, né, que eu chegava no trabalho, né, tomava um café, tinha aquele momento de convivência, saía para almoçar, por mais que trabalhasse às vezes 10 horas, era diferente, porque você tinha aquela interação. Durante a pandemia, a gente começou a não ter mais esse tempo, né? Muitas vezes você levanta e já cai no computador, já, reunião, e almoçar com o prato na mão, ou almoçar com, né, fazendo reunião e almoçando, e as pessoas, como eu falei, assim, a gente não foi preparado para o teletrabalho. Então, 5 convites de reunião no mesmo horário, né, e você está em uma reunião e o outro está te chamando, está te mandando mensagem, está te ligando, está te mandando WhatsApp, e aí você tendo que, né, atender toda aquela demanda, enfim, eu senti uma dificuldade pessoal muito grande, e via isso refletido na minha equipe também, né? Como eu estava na área de viagens na época, né, a gente começou a dar apoio à área de emergência da empresa. Então, assim, a gente fazia 7 mil diárias, 7 mil viagens por mês, talvez, e a gente passou para 20 mil. Poxa. Então, assim, triplicou o nosso trabalho, né? E tudo de uma forma muito rápida, né? E tudo muito intenso. E lidar com isso, com essa complexidade toda, e ainda perceber o desgaste natural da minha equipe, foi algo assim que exigiu muito de mim.
E o que que eu fiz, né, na época? Eu comecei a fazer um trabalho de coaching com, com um coaching muito bom, não sei se você já ouviu falar nele, o Wendel Araújo, um, um coach muito bom que me ajudou imensamente, assim, né? A gente fez um trabalho específico, né, ali naquele momento. Eu pensava, inclusive, em largar a carreira de líder. Eu falei, eu vou me dedicar ao doutorado, que, assim, pensando no período pré, né, no período anterior, como eu vim da, da academia, né, também. Pensei, inclusive, em retornar. Mas foi um trabalho, assim, maravilhoso, porque, ao final, me permitiu tomar uma decisão sem a pressão de estar fazendo, porque eu não conseguia lidar com aquilo. Sim, eu aprendi a lidar com aquilo, né? E tomei a decisão de trocar de área, né? Respirar outros ares, mas de forma consciente, né? Que bom, que bom. Não tenho dúvida que a pandemia foi uma exigência muito grande, né, para todos os líderes. Eu acompanhei vários líderes no início, inclusive no início da pandemia. Como você falou, né, tem alguns empregados de empresas diferentes que por si só já ficaram com aquela preocupação de, não sei, vou falar talvez de uma forma mais do senso comum, de mostrar serviço, né? Então ficava preocupado com o horário, com as entregas, e existia talvez um acompanhamento maior por alguns líderes, né? Mas os líderes, mais ainda, não tinha hora para começar, não tinha hora para terminar, e aí, como você falou, parece que estava dormindo no trabalho, parece que estava, né, almoçando, comendo, lanchando ali, né, no meio de reunião, no meio de decisão, no meio de processos e problemas para resolver. Realmente foi um desafio e ter que se adaptar a essa questão do home office e como lidar com a equipe, né? E aí é onde vem a minha pergunta, agora focando na parte de aprendizado. Nós fizemos, como você falou, é verdade, né? Fizemos um processo de coaching e você se desenvolveu maravilhosamente bem, né? Com várias ideias na cabeça e aí conseguiu talvez ter mais clareza e tomar decisões mais acertadas e mais sustentáveis, né? E aí nesse processo todo, o que é que você diria que ficou como aprendizado assim principal? Aprendizado principal, o que eu posso dizer? Eu acho que a gente precisa se respeitar, sabe? Às vezes a gente está ali fazendo o nosso melhor sempre, buscando, só que chega um momento em que às vezes aquilo ali já não te traz aquela alegria de antes, né? Você precisa respeitar esse momento, né, em que você precisa de fato fazer essa virada, né? E tipo, olha, isso eu não quero mais, eu quero outras coisas, né? Então, é você se respeitar e respeitar também o outro, né? Como eu falei, assim, eu tive pessoas que lidaram com a pandemia de forma diferente. Teve gente que trabalhou como nunca e teve gente que não conseguia se concentrar para trabalhar. E eu, assim, como líder, a gente não pode colocar todo mundo no mesmo pacote, né? A gente precisa entender que os indivíduos são pessoas distintas, né? E que têm dificuldades, capacidades distintas e eu acho que também a prática da empatia, assim, sabe? Eu acho que foi uma coisa que me marcou muito, assim, sabe? De você pensar que você precisa, além de tudo, você precisa se colocar no lugar do outro e tentar o melhor equilíbrio ali daquela relação, né? De uma forma geral.
Uhum. Pois é, o Mário aqui está comentando, literalmente levamos o trabalho para casa, né? Citando essa questão da pandemia. E o Ateliê Irmãs Exato, Dias falando, a pandemia foi um divisor de águas, verdade. E o Guga Ladeiros verdade. falando, coach muda vidas. Olha, além do depoimento da Raquel, eu sou suspeito a falar, porque. Suspeito não, como cliente de coach, até hoje eu faço coach, eu tenho a minha coach, a minha mentora. Eu acredito que sim, eu acho que tudo que você faz na vida que possa contribuir com seu autoconhecimento e seu autodesenvolvimento é bom, né? Porque, assim, 5% da população mundial não precisa de ajuda. Os outros 95%, ao qual eu me incluo, precisam de ajuda. Então, ou a gente precisa da família, ou a gente precisa de um amigo, de uma amiga, né, para conversar, para desabafar, ou a gente precisa de terapia, ou a gente precisa de coach, ou a gente precisa da nossa espiritualidade, do acreditar em algo mais. Então, o tempo todo a gente está se ajudando, o tempo todo a gente precisa. E o coach vai muito nesse processo de acelerar a curva de aprendizagem. Foi o que a Raquel acabou de descrever, né? Hoje, a minha vida é isso, é trabalhar com o ser humano, de uma forma geral, desenvolvimento humano e desenvolvimento da liderança também. E eu também acredito nisso, Guga, que o coaching muda vidas, e aí eu E estou falando o Google, do coach sério, né? Da essência do coach. Fala, Raquel. exatamente. Não, e o Gugão também, ele trabalha um pouco com coaching também, Ah, só que legal. voltado para atletas. Uhum. Ele desenvolveu um grande atleta, que é o filho dele, inclusive Legal. campeão aí, com altas colocações internacionais aí no... Como é que chama, Gugão? Esqueci o nome do esporte, mas Sim, o Gugão desenvolvendo aí atletas sim. muito bem. Não, é maravilhoso quando você tem uma pessoa que está do seu lado, que dá apoio, é crossfit, ele CrossFit. falou. Que está do Isso, o seu filho lado, dele que é dá apoio, super que campeão. incentiva, que reconhece você, que respeita você, que busca estimular reflexões profundas para trazer o melhor de você, que às vezes a gente nem vê sozinho. Então, o coach nada mais é também, às vezes, do que um espelho de mostrar para você. Eu acho que a Raquel percebeu isso no processo de coaching, né? De se olhar no espelho e dizer, poxa, olha o que eu tenho de coisa boa, de recursos, de valores, e é só organizar isso, aproveitar e dar o primeiro passo, né? Começar as ações de mudança. De fato. Legal, vamos lá. Então, além do processo de coach, eu ia perguntar que ações de desenvolvimento você fez ou faz, e aí você acabou falando do nosso processo de coach. Além do processo de coach, Raquel, que outras ações você já fez ou faz que acha que você acredita que te ajudou também no desenvolvimento da sua liderança? Eu fiz um treinamento focado em produtividade, porque eu achava que eu precisava aprender a priorizar melhor as minhas ações. Ainda acho que estou em aprendizagem em relação a isso, né? Fiz o treinamento e estou buscando aplicar. Fiz algumas, é, fiz algumas disciplinas avulsas na COP, o FRJ, buscando novas experiências ali que eu pudesse, de alguma maneira, trazer para o meu ambiente, até porque eu estava naquela fase ali de vou fazer o doutorado ou vou seguir como líder, né? E isso foi super bacana, porque o meu gerente, na época, me liberou parcialmente, assim, uma manhã ou uma tarde para fazer essas disciplinas. E aí, foram grandes oportunidades de aprendizado, né? Eu entendo que eu tirei coisas boas dali que eu trouxe também para o exercício da liderança. Uhum. E fora isso, a gente não para, né? A gente quer sempre fazer alguma coisa. Aí
Aí quando está muito parado, vou estudar outra língua, aí comecei a fazer francês. Estou aí tentando não parar, tentando não parar. Eu acho que a gente não pode se acomodar, né? Eu acho que a empresa também forneceu alguns treinamentos bacanas. Eu vi até a entrevista da Danusa aí esses dias, também falando do processo de desenvolvimento de líderes, né? Assim, aquele treinamento de Harvard que eu achei, assim, foi corrido porque a gente estava na correria louca, né? Mas de altíssima qualidade. Então, assim, foi muito bacana, muito bacana. Legal, legal. Que bom. Raquel, hoje, o que é que te motiva a ser líder? Hoje, bom, eu acho que o desafio é bacana. Não vou dizer que a parte financeira também não conta, conta sim, é um incentivo a mais. Mas, na verdade, o que me motiva é conseguir contribuir com algo, sabe? É acreditar que aquilo que você está fazendo tem um propósito, e que, de alguma forma, você vai conseguir contribuir para a organização, né, para as pessoas com quem você está lidando, para você mesmo se desenvolver, né? Então, eu acho que o que mais me motiva é esse desafio e de fazer as coisas se movimentarem. O que eu curto muito da liderança é isso, assim, de você ser o agente que pode promover a mudança, sabe? Você tem essa capacidade de ajudar a promover a mudança, de ajudar a desenvolver as pessoas, né? E você tentar inspirar essas pessoas para estarem ali junto contigo num propósito, né? Então, eu acho que esse é o meu maior incentivo. Falando sobre um elemento fundamental, né, no meu ponto de vista, né, acredito que você também concorda com isso, que é o saber dar e receber feedback, né? Falando sobre feedback, Sim. um elemento importante para a atuação da liderança, né? Você teria como compartilhar com a gente alguma experiência de feedback que você deu para alguém ou que você recebeu para alguém que por acaso chamou a sua atenção, que gerou algum aprendizado, que foi um aprendizado para você, né? Ou para você, para a pessoa, mas alguma história de feedback, assim, claro, falando superficialmente assim do contexto, alguma coisa assim que marcou e para mostrar também como você lida com feedback ou que você tem aprendido sobre feedback na sua carreira. Tá, vamos lá. Assim, eu tenho dificuldade com feedback. Para te falar a verdade, eu tenho dificuldade com feedback, assim, primeiro porque a gente acaba... Não acredito, não, acho que eu não concordo com você. Sério, o período do feedback é o período que eu fico mais tenso, sabe, assim, que eu tenho que sentar com a pessoa para falar. Porque, assim, a minha tendência natural é querer incentivar as pessoas, sabe? Só que no momento do feedback, às vezes, você precisa ser... você precisa focar num ponto que vai incomodar aquela pessoa. E é incômodo, para mim, incomodar as pessoas dessa forma, sabe? Então, para mim, é sempre um desafio, né? Mas assim, eu tenho cada vez mais procurado fazer o feedback e tentado dar os feedbacks mais... assim, a gente tem um momento formal do feedback, né? E eu tenho tentado dar o feedback com mais frequência, né? De você solicitar, a pessoa faz um trabalho, aí você vai e já faz ali um reconhecimento, um apontamento do que pode melhorar e tal, porque se você não fizer isso no dia a dia, quando você sentar com aquela pessoa para fazer, talvez você não vai... ou vai estar acumulado, você vai esquecer de pontos importantes. Se aquela pessoa pisou feio na bola contigo, aquilo ali vai ficar te marcando naquele momento. Mas se você já tem todo um histórico de feedback, você conseguiu reconhecer aquela pessoa ao longo do período, incentivar, né? Porque é chamar atenção e depois chamar atenção para aquele ponto que a pessoa precisa melhorar, e depois, quando você vê que a pessoa está se desenvolvendo, você voltar e dar aquele reforço positivo, né?
Sim, com certeza. Assim, eu vou lembrar do caso mais recente, assim, né, que foi um colega da minha equipe que era, assim, é uma pessoa extremamente competente da minha equipe, de outra equipe minha, não da Sim. atual, que era uma pessoa extremamente competente, gente boa, de você sentar, conversar, bacana, mas na hora de atuar ali, se ele entendesse que uma coisa deveria ser diferente, ele não conseguia. Mas eu concordo com você com isso, mas a gente precisa entregar isso aqui. E aí ele não conseguia fazer, sabe? Ele não conseguia parar para fazer aquilo ali. Ele achava, ele esquecia, tipo assim, sabe? E aí eu tive alguma dificuldade em ficar dando esse feedback, né? Então foram, acho que uns 2 anos, assim, ali naquela luta. O último feedback que eu dei, eu já estava já fora da gerência, né? E aí eu repeti esse mesmo ponto, e aí eu recebi de outros colegas também um feedback sobre esse colega, dizendo assim, olha, eu estou achando que tá melhor, tá interagindo melhor e tá. E ele próprio no feedback veio dizer, ah, Raquel, eu não concordava quando você falava, não, mas agora eu concordo. E eu acho que você tinha Que razão, então eu tô, legal! Que tô maravilha! tentando. Então isso foi muito bacana para mim, assim, sabe? Que legal, que legal. Eu conto uma história que eu tive um grande líder quando eu trabalhei na Petrobras. Eu trabalhei 14 anos na Petrobras, saí para me dedicar ao desenvolvimento humano, desenvolvimento da liderança, que eu atuo até hoje. E durante 8 anos, em Natal, eu tive um grande gestor que eu acho que foi. Eu aprendi com muitos, mas eu acho que ele, que eu passei mais tempo, mas também foi com quem eu mais aprendi a ter uma postura, uma maturidade profissional, né? E, nossa, no início eu achava ele muito chato, eu achava ele muito cri-cri, eu achava que ele pegava no meu pé, eu achava que ele não concordava nada comigo, eu achava, caramba, esse cara tem marcação comigo. Aí depois de 1 ano, depois de 2 anos trabalhando junto, foi que eu comecei a perceber que ele exigia muito de mim, e ele falou disso. Wendel, eu exijo mais de você, às vezes até mais de você, porque eu sei que você tem capacidade de entregar. E eu percebo o quanto que você evoluiu, o quanto que você cresceu. E aí é interessante que tudo aquilo que eu discordava dele, eu passei a concordar. Ele abriu a minha cabeça. Ele me desenvolveu como profissional dentro de uma organização, dentro de uma empresa, me ajudou a desenvolver, contribuiu mesmo, porque ele provocava, então, assim, chegou num ponto, num nível, né, de comunicação, de uma relação de amizade tão positiva, e profissionalmente também, que eu já sabia, né, como é que ele pensava, então ele confiava 100% em mim, as coisas que entregava. Então, parecido com a situação com esse seu colega, né, de equipe também, mas não é fácil, né? Quando a pessoa está fechada, aquela visão fechada, e eu tinha essa visão fechada profissionalmente, não tinha, eu acho que eu não tinha maturidade profissional, e essa pessoa foi que me ajudou a abrir os olhos. Então, assim como professores, que até hoje, eu tive muito professor ruim na vida, e tive muito professor maravilhoso que me inspiraram, e até hoje eu lembro com gratidão, né? Os professores ruins eu não lembro, mas os professores que me marcaram eu lembro. Eu acho que é a mesma coisa quando você tem um chefe, que não é só um chefe, é um líder, é um professor, é um educador, é alguém que se preocupa verdadeiramente com o seu desenvolvimento humano, embora a gente saiba que nem todo colaborador está preparado ou quer se desenvolver ou quer crescer naquele processo ou naquela empresa, tudo bem. Mas os que querem, e quando você tem um gestor que percebe isso, faz uma diferença. Assim como um professor pode fazer uma diferença, assim como um pai ou uma mãe faz uma diferença na vida de uma pessoa, um professor e um líder também. Eu acho que tem a ver com o que você falou também, então você já está fazendo diferença na vida das pessoas. É legal, realmente mas é difícil. E sinto falta de receber um pouco mais de feedback, né? Eu acho que no dia a dia, às vezes a gente ali, né, naquela correria, mas eu tenho buscado, assim, tentado buscar, né?
quando eu não recebo gratuitamente, às vezes eu solicito feedback, porque acho que a gente precisa saber o que precisa melhorar, né? Você acabou de receber um feedback aqui da Cristina Vieira. Ela dá feedback com incentivo e acolhimento. Olha aí. Ah, Bárbara! Obrigada, Bárbara. Bárbara é uma queridaça aí também. Não é Mas aí ela? fica É a o Bárbara ou convite. não? Não, Cristina Não, Vieira. é Cristina Vieira. Cristina Vieira. Que legal. E o Ateliê Irmãs Garcias falou aqui, ela me convenceu a querer. Olha aí. Olha que interessante. Essa semana eu estava dando aula sobre PNL aplicada à liderança, que é PNL é Programação Neurolinguística. Eu sou professor de PNL também, que eu dou formação do Practitioner, Master e Trainer, tanto presencial como online. E aí, no módulo de liderança, PNL aplicada à liderança, a gente estava falando com a turma, quer dizer, construindo em conjunto um conceito, a diferença de chefe para líder, né? Onde chefe tem algumas características e líder tem outros. Por exemplo, chefe tem uma característica de fazer as pessoas fazerem, né? Você tem que fazer, porque tem que fazer, porque eu estou mandando. E o líder, ele não faz as pessoas fazerem. O líder, ele faz as pessoas quererem fazer. É diferente, porque ele trabalha mais aquela coisa mais personalizada, de entender o mapa mental, né? A visão do mundo do colaborador, de perceber, de mostrar, justificar e mostrar a importância daquilo. Então, ele faz a pessoa querer fazer. Foi o que a colega aqui, a Cris, a colega aqui comentou, né? Ela me Sim, convenceu a Cris, querer. Cris trabalha Olha comigo aí, Raquel, hoje. então você só está recebendo feedback de liderança, tá vendo? Ah, obrigada, pessoal. Muito bom. A Raquel é legal contar esse caso aí, né, da Raquel. Tanto a Raquel quanto o Silva Júnior, como eu te falei, os dois, é a primeira vez que os dois exercem a liderança, né? E assim, quando eu aceitei o desafio da nova gerência, eu não tinha plena clareza sobre o tamanho do desafio. Eu sabia que era um desafio, não tinha plena clareza. E depois eu tomei conhecimento e tal, e aí quando eu fui fazer o convite para os dois, né, eu não escondi, eu fui e falei, gente, o desafio é esse, o desafio é grande, mas acho que a gente consegue, né? E aí a Raquel ficou, tanto ela quanto o Silva Júnior ficaram lá, assim, não, me dá uns dias para pensar, não sei o quê. Eu acho que a Raquel deve ter ficado uns 3 dias sem dormir, mas no final eles toparam, eu fiquei super feliz, né, que os dois toparam e tal, e a gente tem interagido muito bem, a gente consegue aí, cada um com um perfil totalmente diferente do outro, mas a gente consegue buscar aí um equilíbrio. A Raquel totalmente pilhada, o Silva Júnior mais tranquilo, e o equilíbrio desses dois me ajuda a ter equilíbrio também, né? Então, Que é muito legal, bacana. que legal, maravilha. Muito bom, muito bom. Olha aí, a Raquel, gerente de gestão de contratos, já é uma líder formando e inspirando novos líderes. Olha aí que maravilha, né? Nada acontece por acaso. Bom, pessoal, estamos chegando ao final da nossa live, já estamos no nosso limite aí de uma hora também, até para não abusar aí da agenda da Raquel também. Essa live já fica gravada aqui no meu Instagram e também vou compartilhar com a Raquel e vai ficar no meu canal no YouTube. Vocês podem ver as outras lives de Liderança em Foco. Para a próxima semana a gente já tem programação de outras também. E, Raquel, muito obrigado pela tua abertura, pela tua sinceridade, pela tua espontaneidade. Tenho certeza que você contribuiu muito aqui, um pouco da sua história, que tem muito mais coisa, mas um pouco da sua história aqui, talvez para inspirar outras pessoas, né, que passam por dificuldade, que quer desistir da liderança ou que acha que a liderança não é para ela, mas mostrar o lado humano, né, que é difícil, dá medo, tem dificuldade, mas a gente conta também com os recursos, né, força, determinação, coragem, ajuda profissional quando é necessário, para seguir em frente, porque eu acho que o que as empresas, a sociedade e o mundo precisa são de líderes coaches,
líderes humanos, líderes sistêmicos, para ajudar a empresa a chegar no seu objetivo e ajudar também as pessoas, seres humanos, a se desenvolverem também. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Wendel, eu agradeço aí a oportunidade, né, de estar compartilhando um pouquinho da minha história com vocês. Espero que as pessoas que estiveram aqui com a gente tenham curtido, né, tenham se sentido, né, motivado, né, e com essa experiência a também buscar um desenvolvimento, né? Eu acho que é isso, né? A gente buscar sempre esse desenvolvimento, né? E trazer as pessoas para perto, né, gente? Eu acho que liderar isso não é liderar pessoas, é liderar com pessoas. Acho que é isso. É isso mesmo, é isso mesmo. Obrigadão, obrigado a todos vocês pela atenção, pelo carinho, pela participação. Hoje foi bem participativo aí, é muito bom, a Raquel, é isso mesmo. Autêntica, verdadeira e gente, a Márcia falou aqui, o ateliê Irmã Garcia também, parabéns Wendel, parabéns Raquel, meu amigo Everett, excelente entrevista. Então, pessoal, boa noite, bom descanso a todos, a gente se vê na próxima. Um grande beijo, um grande abraço também, Raquel. Obrigada, gente. Beijo grande. Tchau, tchau.